Olá, pastores, tesoureiros, secretários de igreja e demais pessoas que passarem por esse vídeo. Esse vídeo de hoje ele tem um formato um pouco diferente, ele está aí em formato de aula. Não sei se você sabia, mas eu, David Efraim, além de pastor, além de contador, empresário contábil, sou também professor universitário. Então tem aí uma vasta experiência de aula em instituições como o Senai, Senac, até um tempo atrás. Aqui também em Brasília tem uma faculdade chamada Projeção. E hoje estou aí com os cursos online, temos aí cursos de secretaria de igreja, de tesouraria de igreja, já estamos aí para lançar mais alguns cursos aí também. Tá joia? E aí além da formação contábil e gestão empresarial, eu tenho também aí 2 pós-graduações na área de educação, formação docente para o ensino superior, como também coordenação e orientação educacional. Tá bom? Então você está descobrindo hoje aí um outro lado meu aí, e nós vamos começar a gravar alguns vídeos mais profundos, alguns vídeos mais raiz, vídeos mais longos, porque algumas pessoas pediram, fala sobre isso, esse assunto não fala hoje, é um assunto que é bastante pedido, e eu creio que hoje eu vou cumprir essa missão de você nunca mais, depois de ter assistido esse vídeo, ter dúvidas, se a igreja ela é imune ou se a igreja ela é isenta. Sempre vem exatamente essa confusão aí e é super importante para você entender isso, até para você conseguir conversar com as pessoas, conversar com o contador e assim sucessivamente. Tá bom? E eu vou entrar nesse tema, mas antes de eu entrar eu queria te pedir algo. Se você é novo no canal, se inscreva aqui, é de graça, não custa nada para você. Curta já e deixe o seu comentário, se a aula foi interessante para você, o que você aprendeu, se a aula foi clara aí, tá bom? Porque ao fazer isso, você ajuda o YouTube a levar esse conteúdo para outros pastores, outros membros e diretores de igreja como você exatamente, tá bom? E eu volto aí depois da nossa vinheta. Voltei aí conforme prometido. Vamos hoje aí para a nossa aula. Essa aula de hoje é super importante. Dificilmente você vai encontrar algo na internet do jeito que eu vou explicar hoje aqui. Por quê? Porque essa explicação eu peguei lá na faculdade, quando eu estava me formando em contabilidade, tive um professor de direito muito bom. E eu tinha essa dificuldade de entender isenção e imunidade, achava que era a mesma coisa, achava que era sinônimo uma da outra, e não é sinônimo, você vai descobrir hoje aqui. Como também muitas vezes a gente fala, não, é impostos, Impostos, o imposto é um dos tipos dos tributos, que temos contribuição, que temos taxas, mas isso aí é um assunto para outro vídeo, tá bom? E ele me explicou tão bem lá, numa única aula, que nunca mais eu esqueci e entendi exatamente isso, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que partir é o seguinte, a igreja ela não paga alguns tipos de tributos, tá? E nós vamos entender por que ela não paga alguns tipos de tributos, e aí depende também da localidade onde você está, a sua igreja, pode ser que ela tenha que pagar alguns tipos de tributos. Eu vou explicar um pouquinho isso hoje, tá bom? E aí explicar exatamente a diferença de imunidade e isenção. A igreja, ela é imune ou ela é isenta? Tá ok? Imune ou isenta. Mas as duas palavras não são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Você vai entender daqui a pouquinho, tá bom? Para explicar isso aqui, eu fiz um desenho aqui, e eu vou complementando esse desenho aqui, tá bom? Eu pus aqui o quê? Aqui do lado de fora eu pus alguns nomes de tributos, tá? Que os empresários conhecem bastante porque pagam esses tributos, seja como optante pelo Simples, que está lá dentro do imposto unificado, tá ok? Tem os anexos do Simples, aí tem as coluninhas lá, seja lucro presumido, que paga separado nas guias, ou lucro real, também paga separado, tá ok? Então eles conhecem muito bem. Então nós temos aqui o que? IRPJ, nós temos CSLL e IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, temos aqui CSL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, temos aqui PIS, que é Produto, agora deu um branco aqui, viu? Depois coloquem aqui o nome aí, o pessoal do MAC, E aí temos o COFINS aqui também, que é contribuição, blá, 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 blá. Depois coloquem aí, por favor, a descrição do que representa. Todos esses impostos aqui, eles têm uma característica, Deixa eu só colocar aqui, vamos lá. Todos eles têm uma característica, Qual que é? Esses impostos,
eles são impostos sobre o faturamento, né? Sobre o valor que entra dentro da entidade, tá ok? Então grava isso, são das empresas sobre aquilo que entra, elas têm que pagar esses tributos e mais alguns, como ICMS, ISS, tem situação que entra, e aí vai, vamos entrar só para você entender. Tá. Quando, né, a igreja diz, né, o termo, ela é imune desses tributos aqui, quer dizer o quê? Ela não paga, né, vou voltar aqui, ó, ela não paga o xão, né, sobre as entradas de dízimos e ofertas, ela não paga esses tributos. Vou até pegar aqui um pincel vermelho para você entender melhor. Deixa eu só apagar aqui. Então a igreja não paga, né? Exatamente, né? Porque basicamente, né, as entradas da igreja são referentes ao quê? São referentes a dízimos e ofertas e doações no geral, né? Então a igreja ela não paga esses tributos sobre dízimo e oferta. O xão aqui, ó, não paga. Por que ela não paga? Porque ela é imune. Eu já vou explicar por que ela é imune, tá ok? Vamos lá. Aí eu fiz esse círculo aqui, e esse círculo, né, eu estou chamando ele de quê? De campo tributário, né? Ou tributável. Campo tributário, tá bom. Campo tributário. Aqui dentro do campo tributário, eu já pus outros nomes de impostos. Eu pus aí IPTU, que você conhece, né? Para quem tem imóvel. Eu pus aí IPVA, para quem tem veículo, tá ok? Eu pus TLP, que é taxa de limpeza pública, né? E aí pus e tem outros tributos. Quando eu falo tributos, estou falando de impostos, taxas, contribuições, é um termo genérico exatamente, tá ok? Mesmo sabendo que, exemplo, esses tributos aqui eles são de competência federal da União. Vamos lembrar que entre o Brasil, o nome dele é República, né, Brasileira, tal, porque ela é formada por vários entes. Esses entes são União, que é só um, estados e municípios, tá? Então, os tributos, né, no Código Tributário, né, eles são separados por competência, né? Esses tributos são de competência da União, mas temos alguns aqui que é de competência diferente. Por exemplo, se eu não me engano, o IPTU é de competência municipal, tá joia? Né? E o IPVA ele é de competência estadual, se eu não estou enganado. Tá bom? E assim vai, TLP municipal e assim vai. Tá. Esses tributos eles estão dentro do campo tributário, tá? Em algumas localidades, as igrejas não pagam também esses tributos. Mas por estar dentro do campo tributário, nós não falamos que a igreja é imune desses tributos. A igreja ela é isenta desses tributos. Já vou explicar também. Então, olha só. Toda vez que a igreja deixa de pagar um tributo que está dentro do campo tributário, então nós falamos que referente àquele tributo, a igreja ela é isenta. Grava aí. E toda vez, né, que a igreja deixa de pagar um tributo que está fora do campo tributário, ela é o quê? Imune, nesse ponto de vista. Tá, então agora é importante saber o quê? O que é que diferencia o campo tributário ou não? Então, algo interessante, é exatamente essa sigla. Se não me engano, 88, né? A Constituição Federal, né? Foi 88? Acho que é isso, depois você me corrija aí. A Constituição Federal, ela estabelece lá, né, o que é imune e isento. Então, vamos dar um exemplo. Lá vai existir um artigo específico que estabelece que o governo ele não pode cobrar, nenhum ente da federação, esses tributos sobre dízimo e ofertas. Então, o que é que ela estabelece a Constituição Federal? Que, no que se refere a essas entradas e a esses tributos aqui, eles, a igreja, né, baseado na Constituição Federal, tá certo? Fica fora do campo tributário. Então, os entes, né, que é a União, estados e municípios, eles só conseguem, através de legislação, tributar o que está aqui dentro. O que está fora disso, a Constituição já protegeu. E pela a Constituição ter protegido, tornou imune. Então, só pode mudar se houver uma reforma na Constituição. Então, a gente tem alguns projetos de lei lá no Congresso, né, para tributar as igrejas, né, os dízimos e as ofertas, mas para isso precisa haver uma reforma na Constituição, e para haver reforma na Constituição precisa ter uma votação, né, com um número expressivo, eu não lembro aqui de cabeça, de tantos por cento, no Senado, na Câmara, e aí vai.
Tá ok? Então, enquanto isso, os entes, tanto União, estados e municípios, né, não têm poder tributário para cobrar sobre o dízimo e oferta. Mesmo que eles criem leis, né, vamos tributar dízimo e oferta, um imposto municipal lá que ele cria das igrejas. Essa lei que eles criarem, ela será o quê? Inconstitucional, quer dizer, ela vai contra a Constituição Federal. Tá? Beleza, então entendemos o que é imune. Então, quanto a essas questões de impostos sobre as entradas dos dízimos e das ofertas, a igreja é imune, quer dizer, nenhum ente da federação consegue mudar isso só se houver uma reforma na Constituição, elaborada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, que é o presidente. Tranquilo? Beleza, então vamos aí, avançar, né? Aí nós temos o quê? Só que ao mesmo tempo a Constituição Federal ela fala o quê? Existe um campo tributário. Nesse campo tributário existem outros impostos, outros tributos, aonde a União, os estados e municípios podem, através de legislação própria, regulamentar. Aí, se um desses entes que tem o poder, a competência desses tributos, não quiser que a igreja pague por meio de legislação, então isso se torna isenção. Tá? Então vamos dar exemplo? Brasília, aqui, ó, BSB, onde nós estamos aqui. Brasília, né? Houve uma legislação aprovada lá pela Câmara Legislativa Distrital, onde prevê o seguinte, que as igrejas, né, se entrarem com um determinado processo requerendo esse cadastro, elas não pagarão IPTU sobre o templo, não pagarão IPVA sobre os carros que a igreja tem e não pagarão, exemplo, TLP. Aí, aqui em Brasília, se a igreja entrar com esse processo, nós temos clientes aqui na contabilidade que nos contrataram para fazer isso, inclusive você pode nos contratar para fazer isso, tá? E aí conseguiram isenção. IPTU é uma coisa que a gente pede bastante, porque IPTU é muito caro. Recentemente, uma igreja aqui na Asa Norte, cliente nosso, né, conseguimos a isenção, né, aqui, e aí ela vai economizar mais de 3 mil e pouquinho, a 5 mil, não lembro agora exato, o rapaz falou aqui, mas acabei não lembrando, mas sei que é mais de 3 mil por ano. Em 10 anos dá 30 mil, dá um carro, né, um veículo. Tá? E aí o que acontece? Aí, por meio de uma legislação distrital, né, o GDF, que é o Governo do Distrito Federal, tinha direito a receber das igrejas IPTU, IPVA e TLP, mas quis abrir mão por meio de legislação aprovada na Câmara Legislativa. E aí as igrejas, para requerer esse direito, entram com um processo, tiram um determinado cadastro e elas passam a ser isentas desses tributos também. Tá? Mas lembrando o seguinte, caiu minha tampa ali, lembrando o seguinte, que a qualquer momento, com uma outra lei, né, o GDF pode requerer novamente receber isso, porque ele pode derrubar a isenção, é uma questão dele. E aqui não é só igrejas evangélicas, é todas as entidades religiosas, espíritas, católicas, budistas, né, todo mundo tem aqui essa isenção, tá ok? Então vamos aqui dar uma relembrada, tá ok? Então se alguém te perguntar, a igreja é imune ou isenta? Imune sempre ela será, até que se faça uma reforma da Constituição. Isenta depende do estado e do município onde ela está localizada e depende de qual imposto, melhor dizendo, qual tributo nós estamos nos referindo. Tá ok? Então, essa exatamente. Então, qual que é a orientação que eu te dou, pastor, tesoureiro, secretário de igreja? É você avaliar, né? Esses tributos aqui não precisa fazer nada, você já está imune, né, pela Constituição, porque está fora do campo tributário. O governo não tem como tirar imposto sobre dízimo e oferta. Tranquilo? Tá joia? Beleza. Agora você tem que avaliar o seguinte, no estado onde você está, no município onde você está, existe legislação dando isenção à igreja para que não pague outros tributos. Quais tributos? IPTU sobre imóvel, IPVA sobre o carro, TLP, né, que é taxa de limpeza pública, aí tem a taxa lá de alvará de funcionamento, e aí vai. Existe sim. Normalmente você tem que entrar com um pedido, com um processo para mostrar que você tem direito a essa isenção de acordo com a legislação local.
seja ela municipal, seja ela estadual. E se você está em Brasília, aqui a gente não tem estado nem município, aqui é o distrito, é como se fosse uma coisa só, tá ok? Então isso é super e hiper importante. Por exemplo, aqui em Brasília surgiu aqui, mas não conseguimos até hoje, já tentamos, temos até que voltar a tentar novamente, de que algumas entidades, como as igrejas, teriam isenção também do ICMS sobre as contas de consumo de água e luz. Quando nós entramos em contato com as operadoras aqui, né, que aqui é CAESB e SEB, nós não sabemos de nada, ainda não houve uma regulamentação, não sei o quê, e aí, mas existe já a legislação. Então você precisa o quê? Estudar. Aí que entra a importância de você ter uma contabilidade especializada. Aqui a gente tem um rol de serviços. A gente abre igreja, abertura, a gente faz a contabilidade dessas igrejas para que elas mantenham seus registros ativos. Chega em igrejas, desculpa, que não tem contabilidade, que não foram abertas por nós, foi aberto por algum irmão lá que fez com a intenção muito boa, mas eles estão com os registros inaptos, o CNPJ cancelado e assim sucessivamente. E aí nós fazemos também a reativação desse registro. Nós temos serviço de terceirização da tesouraria da igreja. Temos igrejas que nos contrataram para fazer a tesouraria, né? O tesoureiro paga tudo, mas nós organizamos toda a tesouraria. Nós temos aqui também serviço, né, de obtenção de alvará de funcionamento, serviço de atualização social estatutária, tá, okay? O mandato está vencido. Então, tudo que você imaginar a gente tem aqui voltado para a igreja. E entre esses serviços, a gente tem o serviço exatamente de pedir isenção de alguns tributos para a igreja. Como eu disse para você, temos clientes aqui que já pedimos e conseguimos e obtivemos. Tá ok? Então você precisa o quê? Ter uma contabilidade que te dá esse suporte, né? Que grava um conteúdo tão relevante para você como esse, que te abre o mundo, que só no IPTU você pode economizar 1.000, 3.000, 5.000, 10.000. Quanto maior o templo, maior provavelmente vai ser o valor do IPTU. Às vezes a igreja tem carros, tem um ônibus que paga IPVA, e aí vamos entrar com o processo para ter essa isenção. Você vê, a contabilidade não vai ser um peso financeiro para você, pelo contrário, vai ser um investimento, você vai trazer recursos, você vai deixar de pagar algumas coisas, entendeu? Você vai ter um suporte. Né? Um exemplo, quando você está com um problema no ouvido, você gosta de passar só no clínico geral? Não, você vai no especialista, que é um otorrino. O clínico não, toma isso aqui, mas ele não sabe a origem do problema. Aí às vezes ele te encaminha para um otorrino. Então, contabilidade é a mesma coisa. Existem contabilidades genéricas que cuidam de todo tipo de atividade, mas existem contabilidades específicas, como aqui no nosso grupo, né? Um grupo de empresas contábeis. A gente tem uma delas que é a Ictus Contabilidade. Ela é uma contabilidade especializada para igrejas evangélicas. Trabalhamos só com igrejas evangélicas. Não é discriminação, a gente não gostamos dos católicos, espírita, não. A gente trabalha só com igreja evangélica. Porque existe o quê? Alguns conhecimentos específicos para atender esse público, esses pastores, esses ministros religiosos, esses tesoureiros. Inclusive a gente montou uma equipe aqui, somos dezenas de funcionários, né? Na sua grande maioria são cristãos, praticantes em suas igrejas, para entender a cabeça dos nossos clientes. Né? Entre os nossos sócios, nós temos outros pastores, tem eu que sou pastor na igreja local, tem o sócio, né, o Jackson, que além de contabilista também é pastor, para poder entender a cabeça do pastor. Quando a gente conversa, a gente entende o pastor que ele quer dizer. Então, hoje eu estou aqui para dizer para você, né, entre em contato conosco. Então, assim, né, faz um orçamento sem compromisso, estamos aqui para te ajudar. Dezenas de pastores têm entrado em contato conosco todos os meses. Hoje nós atendemos centenas de igrejas em vários estados brasileiros, em várias cidades. Nós temos pastores que a gente cuida do imposto de renda, do INSS, que estão até em outros países. Nós existimos exatamente, nossa empresa ela tem um chamado ministerial. Quando eu vim para cá, vim de São Paulo para Brasília para abrir a Ictus Contabilidade, Deus falou, o corpo de Cristo precisa de uma contabilidade especializada, que dê o suporte, que evite escândalos no corpo de Cristo, pelos ensinamentos, pela contabilidade. E nós existimos por causa de você, pastor. Nós existimos por causa de você, tesoureiro. Então nós estamos aqui para te ajudar, entre em contato conosco. Né? Aqui, quando você está assistindo esse vídeo, você vai encontrar os nossos canais e-mail, você vai encontrar o WhatsApp, o celular, vai estar ali o pastor Jacques do outro lado, né? Para tirar suas dúvidas, para te ajudar, para te auxiliar, para colocar a sua igreja redondinha, dentro da legalidade, dentro da lei. Exatamente, amados, para que cumpramos o que Jesus disse, dê a César o que é de César. Então existe uma legislação, vamos cumprir ela. E se essa mesma legislação também estabelece alguns benefícios para a igreja, glória a Deus. Então vamos correr atrás desses benefícios, vamos atrás dessas isenções, nós temos direito, vamos deixar de
de pagar alguns milhares de reais e pegar esse dinheiro e investir no ministério, na obra, e reinvestir em missões, em obreiros e assim sucessivamente. Mas você precisa de um braço de apoio, você não tem tempo de ver tudo isso. Ah, pastor, como é que eu faço esse processo em Brasília? Não, é um conhecimento específico. Porque nós temos aqui um funcionário que faz isso direto. Então ele já tem o jeito, o mecanismo, já sabe por onde fazer, com quem conversar. Então, e isso, a gente tem um atalho. Então você está nos pagando para você caminhar por esse atalho. Não tem que descobrir tudo como um dia a gente foi e descobriu. Tá ok? Então eu quero fechar essa aula de hoje, né, com você, aluno, tendo tirado exatamente as suas dúvidas, tendo ficado claro, né, que a igreja ela é sempre imune, mas em algumas ocasiões também ela é isenta. Ela é imune por quê? Porque aquilo que está fora do campo tributário, estabelecido pela Constituição Federal, que são esses tributos e alguns outros sobre o faturamento, a arrecadação total, permite ela ser imune. Os entes da Federação, União, Estados e Municípios não podem tocar nessas, né, tributando isso nas entradas da igreja, enquanto não houver uma reforma constitucional, como existe em alguns projetos de lei. Mas também, né, se algum dos entes abrir mão de um dos seus tributos, como IPVA, IPTU, TLP e etc., para as igrejas no seu município ou no seu estado, por meio de legislação, a igreja pode requerer esse benefício por meio de um processo e aí passará também a não pagar e ser isenta em relação a esses tributos. Tá joia? Espero ter sido claro com você. Se você que está assistindo aí é pastor, manda para o seu tesoureiro. Se você é o tesoureiro, manda para o seu pastor. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É de graça, por favor. Contribua, né? Eu estou aqui separando meu tempo para fazer tudo isso para você. E nem inscrever no canal, você está se inscrevendo, misericórdia. Dá um cliquezinho, aperta o sininho, curta, comente. Ó. Separa aí um minutinho, só escreve. Ó. A aula foi super clara, o que foi, o que você sentiu, o que você aprendeu, tal tudo. Sugira novos temas, vamos interagir, vamos conversar. O nosso canal aí no YouTube, que hoje é o maior canal de contabilidade para igrejas evangélicas. Diz canais aí que tem mais, mas porque é conteúdo de tudo, de tudo. Não, a gente é só para igrejas evangélicas, tá bom? Então nós somos o maior canal hoje e aí você ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Te vejo aí no próximo vídeo ou mesmo numa próxima aula como essa, tá joia? Aqui na lousa. Desde Efraim, o contador das igrejas evangélicas. Ictus Contabilidade, muito mais do que uma contabilidade, um braço de apoio ministerial ao corpo de Cristo, às igrejas e aos pastores. Tchau, tchau, fui, um abraço.